Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus aprendendo as Escrituras, amém? Pessoal, nós estamos dando entrada agora na carta de Hebreus e olha que em Hebreus de número 1 a palavra nos ensina: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito também mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez: Quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são a obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Não são porventura todos eles espírito ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Graças a Deus. Pessoal, nós vemos aqui, que a expressão aqui em Hebreus, quando a gente começa a iniciar aqui, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. A gente vê aqui, meus amados, que muitas vezes se refere ao período da história do Antigo Testamento, né? E muitas maneiras se refere aos diferentes métodos que Deus usou para se comunicar com os teus filhos, se comunicar com a humanidade. Amém? Porque entre as quais visitações, sonhos, sinais, parábolas e acontecimentos, a gente vai vendo que o Senhor sempre se comunicou com com seu povo. Deus sempre teve o prazer de conversar com o teu povo. Isaías, a gente vê claramente lá em Isaías 28:10 que a palavra de Deus diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Amém? Então ele enfatiza, meus amados, Deus enfatiza claramente nessas expressões que, o Senhor muitas das vezes visitou para o seu povo e de muitas maneiras. E não é diferente hoje, meus amados. O Senhor continua fazendo visitações, ao teu povo, trazendo o quê? Muitas e muitas maneiras, métodos, de comunicação para com o homem. Então ele diz assim: pelo Filho, aqui, ele engaja aqui a respeito do seu Filho, constituiu o herdeiro de tudo. Aquele que também fez o mundo, porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Jesus estava com Deus. Jesus é Deus. E todas as coisas não poderiam ser feitas sem intermédio dele. Então a gente vê, meus amados, que essa expressão poderia ser traduzida aqui como por uma pessoa tal como um filho. Um filho. E a ênfase aqui se dá ao que? Ao caráter da revelação. É uma revelação do Filho. Nem tanto sobre o que ele disse, mas sobre quem ele é e o que ele fez. É muito profundo, meus amados, quando enfatiza, quando dá aqui a exaltação do nome sobre todos os nomes, como está dizendo aqui. Herdeiro de tudo. Jesus é herdeiro de todas as coisas, pois é o próprio eterno Filho de Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Deus, ele é muito lindo, meus amados, e ele sempre traz
a revelação aos nossos corações através das Escrituras. Isaías 9:6, olha o que a palavra diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha os nomes que é dado ao Filho de Deus, a Jesus. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia! É muito profundo. Amém? O Senhor, meus amados, de Gênesis, Apocalipse, sempre foi ali, dando ênfase ao Filho de Deus, a Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Miqueias 5:2 diz assim: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. É para sempre. Amém? Amém? Glórias a Deus por isso. A sua herança, meus amados, a herança de Jesus, onde Ele abriu para mim e para você, fazemos parte dessa família, cordeiros com Cristo dessa herança. A herança e o domínio que é universal, transcendental, é sobre tudo, meus amados, o domínio de nosso Senhor. Há de reinar sobre todos e tudo está debaixo das tuas mãos. Amém? Romanos 4:13, olha que a palavra de Deus diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde há lei, não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça que é favor imerecido, e sejam assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, pela fé, onde Deus deu uma promessa a este homem, mediante a tudo isso que nós estamos lendo. Amém? Deus é maravilhoso. Sabe, Deus ama tanto, meus amados, a minha e a tua vida, que a todo tempo Ele está querendo, como a gente leu no início, Ele está querendo, por muitas e muitas vezes, falar conosco, de muitas e muitas maneiras. E para isso, meus amados, eu e você temos que estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque as coisas estão acontecendo e estão acontecendo muito rápido. O Senhor está revelando e está trazendo cada dia mais a concretização da sua palavra. Apocalipse 11:15, a palavra diz assim que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Isso, meus amados, já foi imputado. Isso já foi imputado por justiça. Isso está caminhando para que isso se realize, se materialize. Amém? Nosso Deus reina, meus amados. Glórias a Deus por isso. Ele fala assim: fez também o mundo. A palavra grega aqui para mundo, que significa também séculos, como ele diz, século dos séculos, é para todo sempre. Amém? Assim, mundo indica aqui tanto todo o universo criado quanto todo o tempo, todo o longo dessas décadas, em tudo. Amém? O Filho é o Senhor de toda a história. Ele controla o universo ao longo de toda a história, como o mediador junto ao Pai. O Filho aqui que a gente está lendo, que é Jesus, é o resplendor da sua glória, da glória de Deus. Isso significa o quê? Ser o seu brilho emanado da glória essencial de Deus. O Senhor é o nosso brilho, o Senhor é o nosso caminho, é a nossa luz. João 1:14, ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne. Jesus é a palavra, meus amados, é o verbo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
E aqui, meus amados, de unigênito, de único, santo, poderoso, ele se tornou primogênito. Ele abriu agora esse caminho, essa aliança, meus amados, que está disponível para o homem que quer viver o quê? Cheio de graça e de verdade, de justiça e de juízo. Pessoas íntegras, incorruptíveis, pessoas que querem viver a santidade de Deus. Passou-se agora primogênito, quer dizer, o primeiro dos filhos. É o nosso exemplo fundamental, perfeito, Jesus. E nós agora que entramos, meus irmãos, nessa aliança, passamos também a sermos chamados filhos de Deus, herdeiros dessa herança poderosa, co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? É muito profundo, meus amados. Quando a gente começa a se aprofundar nas Escrituras e ver tudo isso que Deus está trazendo, a realidade à tona para nós, em sabedoria e em discernimento, a gente vê que é muito lindo. 2 Coríntios, Paulo escreveu para o pessoal algo muito profundo. 2 Coríntios 4, a partir do 4, ele diz assim: o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes. Deus com D minúsculo aqui está dizendo, é o Deus deste século, deste tempo, né? O Deus maligno, com minúsculo, porque ele não é poderoso. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, quer dizer, as pessoas estão cegas hoje. A gente vê claramente que as pessoas estão cegas, espiritualmente dizendo, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que profundo que Paulo está dizendo. Satanás está cegando o povo com tantas coisas, entretenimento, riqueza, fama, sucesso, até no mundo gospel, através dos louvores, né? Outros tipos de pregações, de acréscimos à palavra de Deus, pessoas querendo falar para os ouvintes aquilo que ele quer ouvir, não o que Deus quer falar. Então, meus amados, o Deus desta era tem cegado o entendimento das pessoas, não só dos descrentes, mas também das pessoas que estão na igreja. Tem muitas pessoas sendo cegadas por falsas doutrinas. A gente sempre leu aqui, né, sobre a sã doutrina. Paulo sempre enfatizou: ei, nós temos que enfatizar, nós temos que dar ouvidos à sã doutrina, não acréscimos, não achismos, não pessoas que adaptam a Bíblia para nós. Não, meus amados, a palavra de Deus não é massagear o ego, não é falar de coisas bonitinhas para te agradar, pelo contrário. A palavra de Deus, quando a gente lê, meus amados, o discernimento dela é confronto. É o quê? É arrependimento, porque nós temos que nos arrepender de todas as coisas que nos afastam de Deus, que desagrada a Deus. Converte o arrependimento, mas para que sejamos o quê? Salvos mediante essa palavra poderosa. Então ele está dizendo: olha, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho. Evangelho, meus amados, é palavra, é revelação. Evangelho aqui que está dizendo é as boas novas que Jesus trouxe para a humanidade, da glória do Cristo. Cristo é o revelado, é o ungido. Esse é o Cristo, ungido, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! Por isso que você vê, meus amados, o Senhor resgatando aquele pior, aquele que ninguém dá nada, aquele que está nas trevas e o mais tolado possível. E o Senhor faz resplandecer a tua luz nessa pessoa, para todos ver que o homem não tem poder para nada, mas Deus tem poder para tudo. Aquilo que não tem mais jeito para a humanidade, para Deus tem. É por isso que você vê diversas vezes o Senhor resgatando o pior. Paulo, pior. Você vai vendo que Jesus, quando começou a selecionar os seus discípulos, ele foi pegando qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. O mais revoltado, o mais estressado, né? O outro ali que trabalhava com pagamento de impostos, talvez, ali tudo torto, foi pegando o pior para mostrar o quê? A luz. O brilho em nossos corações da palavra de Deus. Iluminação do conhecimento da glória de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Deus amado, isso é o que Hebreus está nos trazendo.
O autor de Hebreus aqui enfatiza que esse brilho não é refletido como o da luz da lua, mas sim um brilho inerente, como os raios do sol. O brilho glorioso de Jesus deve ser o quê? Deve o fato de ser Ele essencialmente divino nas nossas vidas. Esse é o fato, Ele é essencialmente em mim e em sua vida. Amém? Glórias a Deus. O Filho é mais excelente do que os anjos, aqui Hebreus está dizendo, ou seja, detém posição mais elevada. A posição de Jesus é mais elevada do que tudo, por estar sentado à direita de Deus Pai. E devido à sua herança eterna, o Filho obteve o que? Um nome maior do que dos anjos, um nome maior do que os homens. É um nome que está sobre todos os nomes, a palavra de Deus garante isso. Jesus, o nome de Jesus, é nome sobre todos os nomes, é nome sobre todos os anjos do céu e da terra, que são os caídos. Todos têm que se prostrar diante de Jesus, todos, indiferente de quem seja físico ou seja espiritual, todos têm que se prostrar mediante a tua face, amém? Esse retrato aqui de majestoso fortalece o quê? O dramático convite aqui que a gente vê em Hebreus 4,16, que a gente vai ler posterior, para que cheguemos o quê? Com confiança ao trono da graça e à presença do Filho de Deus. Então o autor de Hebreus aqui, meus amados, usa 7 citações do Antigo Testamento para explicar por que o Filho é superior aos anjos. Anjos são filhos coletivamente, no sentido de que foram criados por Deus. Amém? Jó 1,6, a palavra de Deus diz isso. Ele fala assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui são anjos. E foi mencionado como filhos. Mas Cristo é única e eternamente o Filho. Ele é superior aos anjos. Ele diz assim: hoje te gerei, provavelmente se refere ao dia em que Cristo assentou-se à direita do Pai, após ter consumado o seu trabalho na terra como Messias, ungido, o Yeshua. Amém? Nesse dia o Filho Eterno participou da plena experiência de sua filiação. E eu lhe serei por Pai. Essa passagem cita lá em 2 Samuel 7,14, né? Sendo uma profecia de Cristo como pessoa eterna, em quem a linhagem e o reino davídico ali culminam. 2 Samuel 7,14, olha que a palavra de Deus diz: e eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. É Jesus, meus amados. Essa profecia é para revelar o ungido, o Cristo, que viria posterior. Isso há 1000 anos atrás já estava sendo dito a respeito daquele que viria. Essa pessoa eterna, nessa linhagem e reino eterno. Amém? E quando outra vez se introduz no mundo, que ele está dizendo aqui, é uma referência à volta de Cristo. Amém? Como a gente leu ali em cima, que ele era unigênito, agora passou a ser primogênito. Se refere à sua posição, significando aquele que está acima de todos os outros. O Filho não adora, mas é adorado pelos anjos. A citação neste versículo é da versão lá de Deuteronômio 32:43. E Salmo 97:7 também fala a respeito disso. Amém? Deuteronômio 32:43, a palavra diz assim: jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Vai se cumprir, meus amados, a tudo que o Senhor prometeu, a tudo que está escrito aqui nas revelações do Senhor, está se cumprindo e vai se cumprir todas elas, sem faltar uma. Amém? Glórias a Deus. E não seja confundido. Salmos 97:7, ele diz assim: olha, confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos, que prostrai-vos diante deles todos os deuses. Meus amados, a palavra é clara. Olha o que o salmista está trazendo. Confundidos sejam todos que servem imagem de escultura.
qualquer tipo de imagem de escultura, meus amados. Qualquer coisa que as pessoas peguem para adorar, para clamar, para suplicar, imagem de esculturas. Essas pessoas que se gloriam de ídolos, que tem um ídolo assim para ter fé, para pedir para algo que não seja Deus, que não seja Jesus. A palavra é clara a respeito disso. Não se confunda. Amém? Então, onde corretamente é usado aqui o termo anjos, lá no texto hebraico, que os anjos adorem o Filho quando for coroado como rei sobre toda a terra. Depois de levar a vingança sobre os seus inimigos e restaurar o quê? O seu povo. O Filho é superior aos anjos porque ele é soberano. Ele é adorado. Enquanto os anjos são ministros, meus amados, ou seja, servos de Deus. O autor de Hebreus aqui cita, o Salmo 104 também, porque esse salmo relaciona aos anjos em uma longa lista da criação que Deus soberanamente controla. Ó Deus, Jesus Cristo recebeu o grau de divindade plena. O Filho tem um trono eterno, o que significa que possui um reino eterno. Amém? Isso é maravilhoso. E você vê, meus irmãos, que aqui em Hebreus ele está trazendo a realidade de muitas passagens bíblicas. Companheiros que provém de uma palavra que quer dizer o que? Amigos próximos ou parceiros. O conceito de os crentes como companheiros de Cristo é fundamental. Em Hebreus a gente vê muito esse termo. O termo se refere àqueles que serão participantes com Cristo em seu reino, assim como o Filho que obteve o direito de reinar e jubilar, graças à sua vida íntegra. Assim também o obterão os seus companheiros, os crentes que viviam vida santa e que hão de reinar com o Filho em seu reino. Quando você parar para entender que o que Deus está trazendo através das Escrituras, meus amados, é que se eu e você viver uma vida de santidade, nós herdaremos o reino de Deus juntamente com teu Filho Jesus. É para mim e é para você também. Ele tem uma recompensa muito maior para mim e para você também. Coisas que esse mundo não pode te oferecer, que seja comparado ao que tem nos céus, preparado para cada um de nós que vencemos. Que viver em santidade. Amém? Glórias a Deus por isso. Então Cristo se assentou à destra de Deus até a vitória final sobre todos os seus inimigos. Como a gente leu em 1 Coríntios 15. Amém? Isso é, meus amados, a salvação aqui se refere à justificação, porque o verbo está no futuro, não no passado. Refere-se à condição dos crentes quando vierem e herdar o reino e reinar com Cristo, como recompensa por seu serviço ao Filho. A gente vai ler muitas e muitas vezes isso aqui em Hebreus. Amém? O autor está falando sobre o mundo futuro, meus amados. Aquilo que está por vir. O melhor está por vir ainda na sua vida. Amém? O melhor não é no início, é no fim. Glórias a Deus. Quem tem discernimento, sabedoria vai entender do que eu estou falando. O melhor não é o início. O início é dor, é choro. Onde você vai ser limpado, transformado, adaptado, fortalecido para a boa obra do Senhor. Através do fruto do Espírito Santo de Deus, você vai ser revigorado, transformado, apto a servir a serviço de Deus. Amém? Para quê? Para esse futuro que está muito próximo, para herdar juntamente com Cristo todas as coisas. Amém? Graças a Deus por isso. Meus amados, que Deus te abençoe com essa palavra. Medite nela. Lembre-se que o melhor ainda está por vir. O melhor na minha e na tua vida, em todos os sentidos, isso é literal, tanto físico quanto espiritual, mas enfatizando no espiritual, que é a glória eterna, meus amados. É aquilo que o mundo não viu, nem ouviu, nem compreendeu, porque, meus amados, é além da compreensão o que Deus preparou para mim e para você. Mas mantenha a fé, mantenha a confiança, porque está se realizando. E vai chegar o dia, meus amados, que nós contemplaremos de fato como o nosso Senhor é, face a face. Essa é a grande promessa. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus.